Com a chegada das chuvas ao Serengeti, uma das maiores jornadas do mundo animal tem início. Mais de 1,5 milhão de gnus deixam para trás as planícies onde passaram os últimos meses e começam uma viagem que atravessa rios, savanas e territórios dominados por predadores. Eles seguem as tempestades, perseguem o cheiro da grama recém-nascida trazido pelo vento, como se soubessem exatamente para onde ir. Mas os gnus não estão sozinhos. Em todos os cantos do planeta, o instinto chama. Ano após ano, geração após geração, uma força invisível continua conduzindo algumas das jornadas mais extraordinárias da Terra. E em nenhum outro lugar esse chamado é tão evidente. Todos os anos, quando as chuvas transformam a paisagem, a savana desperta. No Serengeti, essa força move milhões de vidas. Ao lado dos gnus, seguem cerca de 500 mil zebras e milhares de gazelas. Cada espécie desempenha um papel importante nessa jornada. As zebras contam com uma memória extraordinária para encontrar os caminhos da migração. Os gnus, por sua vez, utilizam seu faro apurado para localizar as chuvas e as pastagens recém-formadas. Juntos, formam uma aliança silenciosa que atravessa a savana africana. E conforme as chuvas avançam para o sul do Serengeti, um novo espetáculo começa: a temporada de nascimentos. Em poucas semanas, centenas de milhares de filhotes vêm ao mundo. Um dos maiores eventos de nascimento sincronizado da natureza. É uma estratégia que ajuda a confundir os predadores. Quando tantos filhotes nascem ao mesmo tempo, as chances de sobrevivência aumentam. Mas o perigo continua presente. Em questão de minutos, os recém-nascidos já precisam ficar de pé. Em poucas horas, devem acompanhar a manada. Porque a migração não espera por ninguém. E logo, a jornada seguirá para um dos momentos mais perigosos de todo o percurso: a travessia do rio Mara. Nas margens do rio, a manada se reúne. Por um instante, tudo parece parar. O primeiro gnu hesita, os demais observam. Então, de repente, centenas se lançam na água, correntezas fortes, crocodilos gigantes. A travessia não é apenas física, é um teste de coragem e instinto. Muitos não conseguem chegar ao outro lado, mas os que sobrevivem continuam, exaustos, feridos porque para a manada a jornada está longe de terminar. Novas pastagens aguardam adiante, e com elas, a promessa de alimento e sobrevivência. Mas o Serengeti está longe de ser o único lugar onde a natureza se coloca em movimento. A milhares de quilômetros dali, outro espetáculo se desenrola. No leste da África, as mudanças da estação despertam um antigo chamado. Muito acima das planícies e lagos espalhados pela região, bandos de flamingos cruzam os céus. Vindos de diferentes direções, guiados por um instinto que atravessa gerações. Eles seguem a chuva, porque onde a água chega, a vida desperta. E no coração desse caminho, um destino os espera: o Lago Natron, um dos ambientes mais extremos da África, um lago de águas rasas, carregadas de sal e minerais.
Hostil para quase toda forma de vida, mas não para os flamingos. Ali encontram tudo o que precisam para sobreviver: alimento e proteção. Pequenas algas e organismos microscópicos prosperam nessas águas salgadas. São elas que sustentam milhões de flamingos, e os pigmentos presentes nessa dieta dão às suas penas a coloração rosada. Mas o natron oferece algo ainda mais valioso: segurança. Sua salinidade extrema afasta a maioria dos predadores, e por um breve período, esse mundo severo se transforma em refúgio. E é aqui que o cortejo começa. Milhares de flamingos se movem juntos, em perfeita sincronia, uma dança antiga, repetida geração após geração. Logo depois, surgem os ninhos, pequenos montes de lama erguidos sobre as águas rasas. E então, uma nova geração começa a nascer. Os filhotes chegam ao mundo frágeis, cobertos por uma leve penugem, ainda incapazes de voar. Nos primeiros dias, dependem completamente da proteção da colônia. Mas no lago Natron, o tempo é curto, e antes mesmo de estarem prontos, o lago começa a mudar. Pouco a pouco, o calor volta a dominar a paisagem. A água recua, o sal endurece novamente a superfície, e o alimento começa a desaparecer. O refúgio que por um breve momento ofereceu proteção, agora se torna um lugar difícil de permanecer. Para os jovens flamingos, ficar já não é uma opção. Guiados pelos adultos, milhares deles deixam o lago pela primeira vez. Seu destino é a água doce, uma jornada difícil, sob calor extremo, atravessando terrenos hostis e cobertos de sal. Nem todos conseguem completar o caminho, mas para os que sobrevivem, a jornada continua. E em outros cantos do planeta, o mesmo instinto segue conduzindo milhões de vidas. Mas nem toda migração é uma busca por um novo lar. Para alguns, a jornada é um retorno. Do outro lado do planeta, com o início do degelo nas cabeceiras dos rios, um antigo ciclo desperta. Milhares de salmões emergem das profundezas do oceano e começam uma viagem extraordinária, uma jornada que os levará de volta às águas onde nasceram. Guiados por uma bússola interna que responde ao campo magnético da Terra, os salmões seguem uma rota invisível, como se pudessem reconhecer o caminho, sentir o cheiro de casa através da correnteza. Mas voltar não será simples. Pela frente, rios violentos, correntes implacáveis e obstáculos que testarão cada limite de sua resistência. Porque para os salmões, essa não é apenas uma migração. É uma corrida contra o tempo e contra a própria natureza. À medida que avançam rio acima, a corrente se torna cada vez mais forte. Cada metro conquistado exige força e energia. Muitos já não se alimentam desde que deixaram o oceano. Tudo o que resta é o instinto de continuar. Pelo caminho, novos obstáculos surgem: águas rasas, rochas e quedas d'água que parecem impossíveis de superar. Mas para seguir adiante, cada salto é essencial. Nem todos conseguem. Alguns são arrastados pela corrente, outros acabam no caminho de um velho caçador. Os ursos pardos conhecem esse momento há gerações.
Todos os anos, retornam às margens dos rios. Sabem que, com a chegada dos salmões, também chega uma fonte vital de alimento. Durante esse curto período, um urso adulto pode consumir dezenas de peixes em um único dia, energia suficiente para acumular reservas e sobreviver ao inverno. Para eles, essa migração é mais do que uma caçada. É parte do mesmo ciclo. Mas para os que conseguem escapar, a jornada continua, porque o destino está cada vez mais próximo, o lugar onde tudo começou. E depois de vencer a correnteza, os sobreviventes finalmente chegam às águas onde nasceram. Ali, entre pedras e águas rasas, começa a última etapa da jornada. As fêmeas abrem pequenos espaços no leito do rio. É ali que depositam seus ovos. Ao redor, os machos disputam espaço para garantir a próxima geração. É o fim de uma longa viagem e o começo de um novo ciclo. Depois de concluírem sua jornada, os salmões já não têm forças para continuar. Seu ciclo chegou ao fim. Dias depois da desova, muitos morrem nas mesmas águas onde nasceram. Mas na natureza, nada se perde. Seus corpos se tornam alimento, devolvem nutrientes ao rio e ajudam a sustentar a vida ao redor. Um último ato que garante que o ciclo continue. Porque para os salmões, o fim de uma jornada é sempre o começo de outra. No sul da África, a chegada do inverno transforma as águas do oceano. Correntes frias avançam pela costa, e com elas, um dos maiores espetáculos marinhos do planeta começa. Bilhões de sardinhas deixam as águas profundas e avançam em enormes cardumes ao longo da costa, uma massa viva tão densa que pode ser vista até do espaço. Guiadas pelas águas frias e ricas em nutrientes, elas seguem em busca de alimento, mas essa abundância não passa despercebida. E logo, caçadores começam a surgir de todas as direções. Golfinhos, tubarões, atuns e aves marinhas, todos atraídos pelo mesmo movimento. Porque onde existe tanta vida reunida, também existe caça. E para as sardinhas, a verdadeira jornada está apenas começando. Entre todos os caçadores, os golfinhos estão entre os mais eficientes. Trabalhando em grupo, eles cercam os cardumes e os empurram para perto da superfície. Ali, as sardinhas ficam presas, sem espaço para escapar. É o que os cientistas chamam de bolas de isca, massas compactas de peixes comprimidos pela pressão dos predadores. E quando isso acontece, o oceano se transforma em caos. Tubarões atravessam o cardume em alta velocidade. Atuns avançam sem parar. E do alto, aves marinhas mergulham em busca de sua parte. Por todos os lados, o ataque é constante. Para as sardinhas, permanecer unidas é a única chance de sobrevivência, mas nem sempre é suficiente. Mas em meio ao caos, um gigante emerge das profundezas. As baleias de Bride surgem em investidas poderosas. De boca aberta, atravessam as bolas de isca engolindo milhares de sardinhas em um único avanço. Um ataque rápido, preciso, devastador.
Por um breve instante, toda a cadeia alimentar converge para o mesmo ponto, uma explosão de vida e morte. E alguns cardume que conseguem escapar seguem viagem ao longo da costa. Mas a corrida das sardinhas é breve. À medida que as águas voltam a aquecer, os grandes cardumes começam a se dispersar. Os predadores se afastam e os sobreviventes retornam às profundezas, levando consigo o mesmo instinto que os guiou até ali. Porque no oceano, como em toda a natureza, cada jornada deixa seu rastro, e cedo ou tarde, o ciclo começa outra vez. Todos os anos, quando o frio começa a avançar sobre a América do Norte, um dos mais extraordinários mistérios da natureza se repete. Milhões de borboletas monarca deixam para trás os campos onde nasceram e iniciam uma jornada de milhares de quilômetros rumo ao sul. Seu destino está escondido entre as montanhas do México, um lugar que muitas delas jamais viram e ainda assim encontram, guiadas por um instinto antigo, uma memória herdada. Como se cada uma carregasse dentro de si o eco de caminhos percorridos muito antes de nascer. Mas a jornada está longe de ser simples. Para criaturas tão frágeis, cada quilômetro é uma prova de resistência. Elas enfrentam ventos fortes, chuvas intensas, tempestades e mudanças bruscas de temperatura. Obstáculos que para muitos animais já seriam difíceis, mas para algo tão leve, podem ser fatais. Ainda assim, continuam. Dias se transformam em semanas, e semanas em meses, até que finalmente alcançam as florestas montanhosas do México. Ali, entre pinheiros e oiaméis, encontram abrigo contra o frio do inverno. Com a chegada da primavera, as florestas despertam, e com elas, um novo ciclo começa. As monarcas acasalam, e pouco depois, depositam seus ovos. É o último ato de uma geração que cumpriu seu destino. Pouco tempo depois, muitas delas morrem, mas a jornada não termina ali. Dos ovos, uma nova geração nasce. E será ela quem continuará o caminho de volta para o norte, refazendo uma rota que nunca percorreu, guiada pela mesma memória. Porque para as borboletas monarca, a migração não pertence a uma única vida. Ela atravessa gerações, desafia o tempo e prova que, na natureza, até as criaturas mais frágeis podem carregar os maiores mistérios. Todas essas jornadas revelam algo maior. Uma criação precisa, perfeita em seus ciclos, extraordinária em seus detalhes. Porque na natureza, nada acontece por acaso. Cada caminho, cada vida, cada retorno, faz parte de um plano muito maior. O Criador do Universo escreveu essa história na própria essência da vida, e todos os anos, a natureza apenas a revive.